Você acha que criar abelhas, produzir mel é somente um hobby? E se eu falar para você que você, a partir da produção de mel, você consegue construir um negócio e um dos negócios mais lucrativos do agronegócio brasileiro? Eu sou o Thiago Oliveira, sou professor aqui da Escola de Apicultura e hoje eu vou estar mostrando para vocês que a apicultura ela pode transformar a sua vida, não só para te dar uma melhor condição de vida, para melhorar a sua qualidade de vida e você, da sua família, mas principalmente para te dar uma melhor renda, uma ótima renda extra e para transformar aí a sua condição econômica. Muita gente começa a criar abelhas por gosto. O pessoal lembra quando era criança, tinha aquela cabacinha com a abelha jataí em casa, aquelas abelhinhas entrando e saindo. Eu mesmo tenho essa recordação de quando eu era criança, tinha aquelas abelhinhas jataí que minha avó criava na fazenda. Então, minha mãe sempre comentava: eu queria muito ter abelha, queria ter uma colmeia só pra gente estar tirando mel aqui na nossa fazenda, lá no fundo do quintal. Então, a gente tem essa recordação, muitas pessoas têm essa recordação de infância e começam a apicultura com esse fim. Nossa família foi desse jeito. Nós começamos a trabalhar com abelhas por conta dessa recordação de infância e o desejo da minha mãe de ter uma colmeia no fundo do quintal para poder produzir o melzinho da família. E o que era um hobby, a gente foi tomando gosto, foi crescendo e foi entendendo o mercado que existe por trás da apicultura. Muita gente, de fato, vai começar a criação de abelhas pelo gosto, vai começar a criação de abelhas pelo prazer de estar trabalhando com as abelhas e, de fato, vai entender que aquela atividade, ela é uma verdadeira terapia para quem trabalha na cidade, para quem tem aquela vida conturbada, aquela loucura de trânsito, de trabalho. Quando você para um final de semana para poder cuidar das suas abelhas, é realmente uma coisa relaxante. A gente fala muito aqui na escola que você trabalhar com abelhas é tão prazeroso que a gente fala que a gente nem trabalha, de tão gostoso que é aquele contato que você tem com a natureza, aquela atividade que você tem no dia a dia, lá no campo. Isso é muito prazeroso. E quando você faz com um olhar mais sutil, quando você trabalha com a abelha de uma forma com mais excelência, você descobre que não é somente um trabalho prazeroso, é um trabalho também extremamente lucrativo. E na Escola de Apicultura a gente ensina exatamente isso. Além de você estar criando abelha, além de você estar produzindo mel, você aprende a faturar e faturar alto com esse ouro líquido das abelhas que é o mel. O sol nasce e a bota já está na terra. A apicultura não é um trabalho qualquer. É uma missão para quem tem coragem, suor no rosto e paixão pelas abelhas. Mas a gente sabe que o manejo pesado exige muito mais do que força bruta. Para transformar o seu esforço em uma safra de alto nível, o seu apiário precisa de um maquinário de verdade. E é aí que entra o Mercado Apis. Nós levamos as melhores ferramentas e tecnologias até o seu apiário. Você foca na colheita e com apenas alguns cliques pelo seu computador, tablet ou celular, o equipamento certo chega até você. Temos a linha completa para o seu manejo e processamento de mel e cera. Tudo online, com compra 100% segura, parcelamento facilitado e entrega rápida para todo o Brasil. O trabalho duro é seu. A estrutura para você crescer está a um clique de distância. Acesse www.mercadoapis.com.br e garanto o que há de melhor para o seu apiário. E o mel brasileiro, gente, é um dos produtos mais valiosos do mundo. O Brasil, ele está entre o 8º a 10º produtor, 10º lugar no mundo em produção de mel. A gente não está entre os primeiros produtores, mas o mel brasileiro é um mel diferenciado. Por quê? A abelha que nós temos aqui no Brasil, ela é aquela abelha europeia africanizada, ela não é nativa brasileira. As abelhas nativas do Brasil são aquelas abelhas sem ferrão. Então, essa abelha que você encontra aí no seu quintal, essa abelha que você encontra aí na sua fazenda que tem ferrão, ela não é uma abelha nativa brasileira. Ela é aquela abelha europeia africanizada, ela tem um sangue africanizado.
100% das abelhas que você encontra na natureza, abelhas com ferrão, são abelhas estrangeiras, são animais exóticos, não são silvestres. Essa abelha chegou aqui no Brasil e ela dominou toda a natureza, todos os pontos do Brasil, de norte ao sul, de leste a oeste. Hoje ele é colonizado pela abelha europeia africanizada. É uma abelha que tem um sangue muito forte, é uma abelha mais defensiva. A gente não fala abelha brava, a gente fala abelha defensiva. Ela é uma abelha muito mais defensiva, porém é uma abelha que produz muito mel. E o fato dela ser defensiva, ela acaba sendo uma abelha que não é atacada por pragas. A nossa abelha brasileira, ela não é atacada por varroa, não é atacada por parasita, não é atacada por vírus. Então, é uma abelha que ela é isenta de remédio e de antibióticos. A apicultura brasileira não utiliza remédios, a apicultura brasileira não utiliza nenhum tipo de medicação para as abelhas. Isso torna o mel brasileiro um mel único no mundo. Todo mundo trabalha com abelha, ou abelha europeia, um outro tipo de abelha que não é a nossa africanizada, e eles têm muita dificuldade por conta das doenças. Por exemplo, a Argentina, que é a quinta maior produtora de mel do mundo, acaba que a Argentina, o maior custo da produção de mel é a aplicação de remédio, aplicação de antibiótico, aplicação de acaricida. Então, a apicultura no mundo todo sofre com esse ataque de pragas, e o Brasil é isento desse tipo de ataque por conta da nossa abelhinha aqui, que é uma abelha exclusiva aqui do Brasil, que ela é uma abelha que se adaptou muito bem ao nosso clima e muito bem à nossa vegetação. No Brasil não existe deserto, no Brasil não existe neve, então o nosso país ele se adaptou muito bem à abelha europeia africanizada, e a abelha também se adaptou muito bem à nossa flora. O que significa? Qual que é o resultado disso? Um mel puro. O nosso mel não tem nenhum resíduo de medicamento, e é um mel que o mundo todo é louco por esse mel. O mundo todo é doido por esse mel brasileiro, e é um mel com extrema qualidade. Nós temos uma quantidade, uma variedade muito grande de flores, e isso traz para o nosso mel sabor e características únicas. Por isso, o nosso mel é extremamente valioso. A maioria do mel produzido no Brasil, ele é exportado. Então, o mundo paga caro pelo nosso mel. Só tem uma pessoa no mundo que não tem noção do valor do mel brasileiro, que é o próprio brasileiro. O brasileiro não sabe o ouro líquido que ele tem nas mãos, não sabe o quanto é precioso esse ouro que as abelhas produzem aqui, o quanto é precioso o nosso mel. E o que você começa pequeno, como uma brincadeira, começa como um hobby, acaba que você vai entendendo como é que é o funcionamento das colmeias, você vai entendendo quais são as necessidades das abelhas, vai fazendo os manejos corretos, você vai aumentando o número de colmeias, vai produzindo mais mel, vai conseguindo escoar sua produção, e o que começa como hobby vai se tornando um trabalho, e um trabalho sério. Por quê? Porque quando você começa a vender o mel, você vai vendo como é fácil você vender o mel. O mel não é um commodity. O mel é um produto nobre, é um produto que você consegue ter um preço muito bom e, detalhe, uma margem muito boa. Hoje, você produzindo o seu próprio mel, você consegue ter uma margem aí superior a 70% de lucro, tá bom? Então é muito fácil você tá vendendo, colocando esse mel no mercado, e é exatamente isso que a gente ensina na Escola de Apicultura. A gente tem um treinamento gratuito, inclusive, que a gente sempre tá ministrando esse treinamento. Se tiver numa época bacana, tiver na época certa, você vai conseguir achar o link aqui embaixo para você fazer o seu cadastro e participar desse treinamento. Nesse treinamento a gente ensina todos os detalhes para você fazer os manejos na sua colmeia, para você montar o seu apiário, e principalmente para você criar o seu mercado apícola. Nesse mercado você vai aprender a produzir o seu mel, vai aprender a envasar o seu mel, registrar esse mel e principalmente vender o mel. Você vai ver o tanto que é fácil você vender a sua primeira produção, até 1 tonelada de mel, 2 toneladas de mel, você consegue vender para as pessoas que estão próximas de você. É o que a gente chama de mercado primário. As pessoas estão aí no seu contato de telefone, os seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, pessoal do trabalho, pessoal da igreja. É o seu primeiro mercado, é o seu mercado inicial.
que vai consumir toda a sua primeira produção, talvez até 2, 3 anos de produção. Você consegue escoar tudo para esse mercado inicial, tudo para esse mercado primário. E por isso que é tão lucrativo você trabalhar com mel. Além da nossa florada, que ela é única, produz mel aí que não tem nada parecido no mundo, o brasileiro está aprendendo a consumir mais mel. Então, a cada ano que passa, o brasileiro come mais mel e o nosso mel, ele é muito bem visto lá fora. Então, essa venda do mel para exportação, para o mercado externo, ela hoje é muito bem vista e ela traz um retorno muito bacana. E se você quiser começar somente com hobby, tem problema? Problema nenhum. Inclusive, se você for trabalhar com uma única colmeia, você for produzir mel numa única colmeia, mas trabalhar da forma correta, fizer todos os princípios corretos para você produzir para você dar o conforto biológico para aquela abelha, para você fazer a superprodução numa única colmeia, nessa colmeia você consegue produzir pelo menos 50 quilos de mel. Esses 50 quilos de mel, você não vai conseguir comer tudo. Você vai ter mel para dar de presente para os seus parentes, vai ter mel para dar de presente para os seus vizinhos e você pode até vender uma parte dessa produção. E essa produção que você vende pode ser o início do seu negócio. Vamos supor que você vai consumir 10 quilos de mel no ano. Se você vender 40 quilos de mel a um preço médio aí de R$60 o quilo, você vai estar faturando aí R$ 2.400 nessa única colmeia. Então é bem capaz que uma única colmeia vai pagar toda a despesa que você teve com ela durante o ano todo. Então pensa bem, começa da forma certa, pode começar pequeno, pode começar com uma colmeia, pode começar com até 10 colmeias, que a partir daí você vai entendendo o que é o trabalho com as abelhas, você vai entendendo o que é o manejo correto e você vai tomando gosto por aquilo. Com o tempo, você vai entender o que é o mercado apícola, a gente vai te ensinar tudo isso aqui na Escola de Apicultura, você vai acompanhar nossos conteúdos aqui e você vai ter condição de estar escalando o seu negócio para você estar faturando R$1.000, faturando R$10.000, faturando até mais de R$100.000 por ano com a apicultura, tá bom? Segue a gente, acompanha o nosso canal, deixa o seu like aí se você gostou desse vídeo e não esquece que aqui embaixo eu vou estar deixando o link para você participar do nosso próximo curso gratuito. Então acompanha o nosso canal que sempre a gente vai estar trazendo uma novidade, trazendo um vídeo novo para te ajudar a fazer a produção e a superprodução de mel. Valeu, gente, tamo junto!